Bem-vindo ao Guia Completo EBSpert. Nesta videoaula eu estarei ensinando a alterar nome de campos, tipo de dados, nome de tabelas, deletar campos e tabelas, sobre campos únicos, sobre campos auto-incrementados, sobre adicionar chave primária após criar tabela, a deletar chave primária e por último eu estarei comentando sobre a regra update hello e delete hello na hora que é criado os relacionamentos. Para começarmos a trabalhar, abre o EBSpert. Após abrir o EBSpert, selecione o banco DB _ estacionamento e abra a tabela carro. Vamos começar a alterar o nome de campos e tipo de dados. Existem duas maneiras de se fazer isso. Uma é clicando nesse botão, Edit Table Structure, ou pressionando a tecla F2 do seu teclado. Vou clicar no botão. Nessa parte, para mudar o nome do campo, basta colocar outro nome e pressionar o botão Enter. Observe que estou mudando esses dois campos, pressionando a tecla Enter após alterar. E quando terminar, clique no botão Compile e depois no botão Commit. Observe que os campos foram alterados. Fazendo o mesmo procedimento, você pode alterar os tipos e ao mesmo tempo o tamanho do tipo, caso o tipo escolhido permite colocar o valor. No caso aqui, marca alterado, vou colocar 35. Dou em Enter, clicar no botão Compile e após isso clicar em Commit. Observe que foi alterado. A outra forma de alterar os campos ou os tipos é você clicar com o botão direito em cima do campo e clicar no botão Edit. Essa funcionalidade aqui oferece mais opções de alterações. Por exemplo, se você clicar aqui e você quiser mudar o Not Null, você não vai conseguir. Observe aqui que a parte em branco é a parte que você pode alterar. E as partes que ficam com cinza são as partes que você não consegue alterar. Então, para alterar esses campos, você deve clicar com o botão direito, ou seja, a segunda forma de alterar. Depois, selecione essa opção Edit Field Modelo. E aí você pode mudar o que você quiser. Field, vou tirar Not Null. Se você quiser alterar o domínio, clique em Edit Domain. No caso, está varchar 30. Vou colocar varchar 20. Vou dar OK. Vou dar Commit. OK novamente. Commit. E observe que o campo e o tipo foi alterado. Da mesma forma aqui que o Not Null ele foi desabilitado. Agora, caso você queira adicionar outro campo, você pode proceder da mesma forma. Clicando no botão Edit, clicando com a seta embaixo e digitando o campo. Depois que terminar, clique em Compile e em Commit. No caso, apareceu essa janela informando o seguinte, que a tabela que estamos trabalhando existe registros e esse registro, esse campo aqui não pode ser nulo. Então devemos colocar esse valor. Vamos colocar 32. Vou clicar em OK. Depois clique em Commit. Então iremos entrar na aba Data e observe o seguinte, que aqui em Data ele deve ter um valor. Vou clicar em Commit Again e observe que o valor apareceu, ou seja, aquele valor que tínhamos preenchido. Outra forma de adicionar o campo é clicar com o botão direito New Field.
vou colocar outro campo, not null, vou mudar aqui o tipo dele para varchar 11 e vou clicar em OK, em commit. Da mesma forma, como já existe registro, vou digitar um valor aqui para esse campo, clicar em OK, commit, e irei agora na tabela data, vou aqui atualizar, clicando em commit transactions, e o campo apareceu. Caso esses dois campos não fossem not null, e caso não existisse nenhum registro, aquela janela de alerta não estaria aparecendo. Continuando, agora iremos aprender a deletar os campos. Para deletar os campos, da forma mais fácil, é clicar com o botão direito e selecionar a opção Drop Field e o nome do campo que irá aparecer. Depois, clique em X e depois clique em Commit. Vou deletar esse campo também. E observe que os dois campos foram alterados com sucesso. Agora estaremos fazendo o mesmo procedimento, só que para a edição e a exclusão das tabelas. Para excluir uma tabela, o procedimento é muito simples. Então estaremos criando aqui uma nova tabela, uma tabela nova, e para excluir, basta clicar com o botão direito, selecionar Drop Table e X e depois Commit. E a tabela foi excluída com sucesso. Algo um pouco complicado de se fazer no Bexpert é quando você deseja alterar o nome da tabela. Não existe uma forma rápida de se fazer isso mudando o nome nessa parte aqui. Não funciona. Para mudar o nome, é necessário fazer o seguinte. Vou criar uma nova tabela. Imagina que o nome aqui você esqueceu de colocar. O nome da tabela teria que ser categoria, mas você acabou esquecendo. Vou colocar outro campo aqui. Varchar 10. Criei a tabela. Observe que o nome está errado. Vou abrir esta tabela. Abra esse DDL aqui, essa aba. Observe que existe vários códigos aqui. Copie esse código SQL. Após copiar esse código, delete a tabela. Vá ao menu Tools e selecione Script Executive. Cole o código nessa parte aqui, nessa aba Script. Selecione essa opção aqui, Use Current Connect, pois se você não selecionar essa conexão, ele não vai saber qual é o banco que você está trabalhando. Então selecione aqui e você deve saber um pouco de SQL. No caso aqui, eu vou colocar o nome da tabela, que seria categoria. Aqui embaixo também é categoria. Aqui seria o nome dessa chave aqui. E pronto. Esse nome aqui que seria o nome que vai na descrição do que está acontecendo nesse código aqui. Por exemplo, quando você cria uma chave primária, tem esse nome aqui, ó, como fosse uma descrição da chave primária, que a gente fala de name constraint. Então esse nome aqui é o que vai aparecer aqui. Vou clicar no botão Run. Ok, e observe que a tabela categoria ela foi criada corretamente. Ela é chave primária, esse campo, o campo nome é varchar 10 e aqui em constraint, observe o nome que a gente tinha colocado lá, apareceu aqui. Então,
a tabela foi criada com sucesso, ou seja, nós conseguimos alterar a tabela, no caso, o nome da tabela. Agora eu estarei explicando sobre como você consegue alterar o campo que é chave primária. Para fazer a alteração é um pouco complicado, pois não tem como você fazer diretamente por aqui. Caso eu tente alterar, observe o erro que vai dar. Vai dar esse erro aqui. Então, para alterar, você deve fazer o seguinte: entre na aba Constraint, delete a constante da chave primária. Vou clicar em Commit aqui para confirmar. Retorne a aba Field, mude o nome, que é o caso que você quer, e de categoria 2. Mudei o nome. Agora retorne a constraint prime key, adicione uma nova constraint do tipo prime key aqui. Coloque qual é o campo que é chave primária, no caso é só um. E depois clique aqui em Compile e pronto. A chave primária foi criada com sucesso e o campo também. Agora vamos imaginar um caso onde você cria uma nova tabela. Estou criando uma nova tabela e você esquece de colocar a chave primária. Criei uma tabela, só que ela não tem chave primária. Observe aqui que criei. Não existe a opção de você estar fazendo por aqui. Vou clicar em Edit. Observe que não funciona. Da mesma forma, se você for tentar colocar a chave primária dessa forma aqui, você não consegue adicionar a chave primária por aqui. O procedimento para colocar esse campo com chave primária é entrar na aba Constraint, aba Prime Key, e nessa parte clicar com o botão direito, New Prime Key, e selecionar qual é o campo que é a chave primária. Após isso, clique aqui em Compile e será criada a chave primária. No caso, acontecia um erro, informando que esse campo aqui não é not null. Isso é muito bom para você estar aprendendo. Então você deve retornar em Field. Vou clicar em Não para não salvar. Vou mudar esse campo para not null. Vou retornar aqui novamente. E vamos ver agora se ele vai funcionar. E pronto. Funcionou a criação da chave primária. Estarei explicando agora sobre campos unique. Campos uniques, falando de forma reduzida, seria todos aqueles campos onde os dados que são armazenados nesses campos não podem ser iguais. Vamos, por exemplo, abrir a tabela New Table e colocar dois campos RG e RG Unique. Como sabemos, o RG de uma pessoa ela é única, não existe duas pessoas com o mesmo RG. Para isso, o campo RG deve ser Unique. Para colocar esse campo como Unique, agora vá à aba Constraint, depois à aba Unique, clique com o botão direito e selecione essa opção New Unique Constraint. Coloque o campo RG Unique, pois esse campo será único, e depois clique nesse botão Compile. E pronto, falamos que esse campo agora é único. Vamos fazer o teste. Clique na aba Data, adicione um registro com esses números, vamos salvar, ele salvou. Vou clicar aqui em Commit para ter certeza que salvou. Agora vamos fazer o teste. Número 2. Aqui vou colocar número 1 e aqui vou colocar número 2. Nesse caso aqui vai dar erro. Observe que deu erro, pois não pode colocar
o mesmo RG aqui. Caso aqui seja 2 e aqui seja 1, agora vai dar certo. Observe que eu vou comitar e deu certo. Por quê? Porque nessa parte aqui, nesse campo, tem uma validação de unique. Já nesse campo não tem. E por isso ele permite colocar o mesmo RG. Agora eu estarei falando sobre campos autoincrementados. De uma forma resumida, campos autoincrementados são campos que são gerados valores automaticamente. Por exemplo, se eu clicar aqui para adicionar um registro, colocar aqui número 3 e aqui número 1 e deixar esse campo como vazio, que é a chave primária. Vou clicar aqui em Save Updates e vai dar um erro, pois esse campo aqui deve ser digitado valores manualmente. No caso, esse campo fosse autoincrementado, esses valores seria colocado de forma automática. No caso, então, seria 3. Vou reverter aqui. Vou criar, então, o campo autoincrementado desta chave primária. Nessa janela, observe que tem a opção Auto Increment, nessa aba. Depois, nessa aba Generator, selecione Create Generator. E nessa aba Trigger, Create Trigger. Retorne para a aba Generator. E observe aqui que nós temos essa opção Initial Value, valor inicial. Como temos dois registros, número 1 e número 2, e você quer que no próximo registro seja criado o número 3, vamos colocar aqui o número 2. Vou clicar em OK e depois em Commit. Só para falar, caso essa tabela não tenha nenhum registro, deixe 0 para o registro ser criado a partir do número 1. Vou retornar então à aba Data, adicionar um novo registro e observe que quando eu salvar, vai ser gerado o número 3. Observe que foi gerado o número 3. Se eu clicar em Insert novamente, vou salvar e número 4. E aí vai sendo adicionados novos valores à medida que vou inserindo novos registros. Para finalizarmos essa videoaula, eu estarei demonstrando para vocês como funciona as regras Update Hello e Delete Hello, que são criadas quando se cria uma chave estrangeira. Update Hello em português significa regras de atualizações e Delete Hello, regra de exclusões. Ambas as opções têm 4 opções: No Actions, Cascade, Set Null e Set Defaults, o que significa nenhuma ação, em cascata, 7 valores nulos e 7 valores padrões. Antes de começarmos a trabalhar com essas regras, Delete Hello e Update Hello e essas opções aqui, eu estarei fazendo um pequeno resumo e uma lousa interativa digital. Com a lousa interativa aberta, eu estarei demonstrando a trabalhar com as regras Update e Delete. Lembrando que essas regras possuem as opções No Actions, Cascade, Set Null e Set Defaults. A primeira coisa, quando você trabalha com essas regras de relacionamento, nós devemos pensar da seguinte maneira: quem é a tabela pai e quem é a tabela filho? A tabela pai é aquela que envia a chave primária e a tabela filho é aquela que recebe. Nós temos aqui uma FK, tabela pai, e nós temos aqui a tabela filho. Então, para que servem essas regras Update Hello e Delete Hello?
nessa chave estrangeira. Ela fala o seguinte, que quando alguma coisa acontecer na tabela pai, alguma coisa tem que acontecer na tabela filho. Então, de uma forma mais simples de você entender, se esse registro aqui for atualizado, o que deve acontecer com esses registros que estão na tabela filho? Se esses registros da tabela pai for deletado, o que deve acontecer com esses registros da tabela filho? Então, nós temos aqui 4 opções. O NoActions, ele fala que não pode acontecer nada. Então, se eu tentar atualizar aqui o ID carro, ele não vai permitir. Por quê? Porque já existe registros aqui com ID carro número 1, e como existe esses registros, não vai deixar alterar essa chave primária. Se for deletar, é a mesma coisa. Se você tentar deletar, ele não vai permitir, porque já existe registros aqui na tabela filho e ele não vai deixar deletar esses registros. Quando se trata de Cascade, é um pouco diferente. Se você tentar alterar aqui, colocar número 2, por exemplo, ele automaticamente vai alterar aqui para número 2 e para número 2, isso no update. Caso for o delete, se você tentar excluir esse registro aqui, esses dois vão ser excluídos automaticamente. Set null. Se você altera aqui, coloca, por exemplo, o número 3, automaticamente ele vai colocar nulo aqui e nulo aqui. Apenas atenção, quando isso acontecer, usar o set null, esse campo aqui deve ser nulo. Muito cuidado caso esse campo esteja com o not null, porque vai dar erro. Agora o delete, basicamente a mesma coisa. Se você deletar esse registro aqui, ele automaticamente vai preencher aqui como nulo. Ou seja, vai ficar null aqui e null aqui. E o último, para finalizarmos essa explicação, o set defaults. Se você tentar atualizar esse registro, por exemplo, para 3, ele vai tacar um valor padrão para esse campo. Por exemplo, se você pegar esse campo e falar que o valor padrão dele vai ser 0, depois eu vou explicar como que coloca o valor padrão. Isso quer dizer que colocou o número 2 aqui, ele vai tacar 0 e tacar 0, caso seja esse set defaults. O delete, mesmo procedimento. Se você tentar deletar ele aqui e o valor padrão seja 0, ele vai tacar 0 aqui e 0 aqui. Por isso é sempre bom você cadastrar, por exemplo, um registro padrão do carro, por exemplo. Isso porque, como é chave estrangeira, ele vai colocar esse valor 0. E como esse 0 aqui tem aqui, ele vai permitir. Se você não tiver esse 0 cadastrado, aqui vai dar um erro de chave estrangeira. Então já fica aí a dica. Quando eu for trabalhar com o Bexpert, vocês vão ver esse erro. Bom, pessoal, agora eu estarei indo para o Bexpert e explicando essas funcionalidades na prática. Retornando ao eBaySpert, eu estarei demonstrando para vocês o funcionamento da regra updateHello. A regra deleteHello praticamente é a mesma coisa, só que para evitar que essa videoaula fique muito extensa, eu vou me focar apenas no updateHello. Observe que existe duas tabelas, a tabela carro e a tabela movimentação. A tabela carro existe um único registro com código número 1 e a tabela movimentação, 2 registros com a chave estrangeira número 1 que vem da tabela carro. Se formos analisar aqui, a chave estrangeira do updateHello está como NoActions. Então, se tentarmos alterar a tabela pai, ele não deve permitir. Observe que dá um erro de violação de chave estrangeira. Vou fazer o rollback e o rollback. Agora eu irei alterar o updateHello para Cascade e quando eu alterar aqui para número 2,
aqui também tem que ser alterado para o número 2. Observe que foi alterado em cascata sem nenhum problema. O próximo é o set null. Mas antes de alterar o set null, é necessário que você mude o campo como null, pois se você deixar assim, vai ocorrer um erro e esse erro eu estarei demonstrando depois. Vou colocar aqui como null. Agora eu vou estar retornando lá, colocando set null. Observe que está 2, aqui está 2. Vou alterar aqui para 3 e aqui vai ser nulo. Observe que ambos estão nulo. Vou colocar 3 aqui. Não permite colocar número aqui. Observe que ele não está permitindo. Vou colocar aqui, aqui, pronto. Agora sim ele permite. Muito bem, agora vou para o próximo, que é os set defaults. Antes de mudar também esse set defaults, vamos colocar que esse campo ID carro, o valor default dele seja número 1. Vou adicionar um novo registro aqui, número 1, que é o carro A. Vou salvar aqui. Número 1. Vamos ver se foi salvo aqui. Está como set null. Agora vou colocar como set defaults. Vou clicar aqui. Só para avisar, não precisa clicar aqui, é diretamente aqui. Eu apenas clico aqui às vezes porque em algumas vezes ele não funciona. Raros, mas é só aqui. Vamos ver. ID carro, default 1. Tá tudo certinho agora. Observe que eu tenho um carro número 3. E temos aqui 3 registros. Se eu mudar para o número 4, vou salvar aqui. Aqui vai ser o número 1, que é o valor padrão desse campo. E observe que deu certo. Agora, pessoal, eu estarei retornando e demonstrando erros que acontece se você não fazer dessa forma corretamente que eu fiz agora há pouco. Vou retornar às configurações iniciais. No Actions aqui. Os campos Not Null, sem valores defaults. Vou deletar aqui. Vou dar tudo commit para ver se está tudo certo. No Actions. Agora eu vou tentar alterar. Ele tem que dar um erro. Correto. Então vou dar um rollback e aqui o rollback. Então retornamos para a configuração original. Agora eu estarei demonstrando alguns erros que pode estar ocorrendo quando você trabalha com a opção Set Null e Set Defaults e como você pode estar resolvendo isso daí. Vou mudar aqui para Set Null. Tenha em mente que o campo está como Not Null e o valor defaults está vazio. Se eu tentar alterar a tabela Pi para número 2, vai ocorrer esse erro.
se eu tivesse colocado esse campo como nulo, iria aparecer nulo nesses registros. Vou retornar para NoActions novamente. Está em uso a tabela, vou dar o rollback aqui. Vou colocar NoActions. Retornei. Aqui em Fields, agora vou colocar um valor default 0. Vou colocar set defaults. E agora eu vou alterar o registro. Lembrando que o valor set defaults é 0, só que não existe nada cadastrado aqui na tabela Py. Vou colocar o número 2, salvar e observe o erro. Vou dar o rollback, vou inserir o registro, vou salvar aqui. Agora, onde é número 1, vou colocar número 2, vou salvar. E aqui tem que ser o valor 0. Vou atualizar tudo aqui. E o valor 0 aí funcionou. Uma dica: sempre quando você for mudar dessas regras aqui, set null, set defaults, nunca mude direto, set null para set defaults e set default para set null. Sempre coloca, por exemplo, set null para NoActions, depois NoAction para set defaults. Depois, se você for mudar defaults para null, você coloca defaults NoActions e depois NoAction para set null. Tenta fazer essa ordem, porque se você tentar mudar direto set defaults para set null e set null para set defaults, alguns bugs podem estar ocorrendo, fazendo que você tenha que voltar para NoActions para depois voltar para aquele que você quer. Então fica aí a dica. Bom pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima.